Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Lideranças religiosas, temos como detalhamento o líder religioso, um exemplo de vida, o patriarca, o papa, o pastor, a pastora, o padre, a madre, o monge, a monja, o sheik, o rabino, o pai de santo, a mãe de santo, o pajé, os benzedeiros e benzedeiras e outros. E aqui eu quero te convidar para pegar o papel e a caneta e se animar para juntos e juntas fazermos uma boa caminhada. Vamos que vamos! Então, hoje a aula de hoje é bem interessante e muito concreta. Eu acho que você que participa de uma comunidade religiosa e que tem contato também com comunidades religiosas, já deve ter visto que toda comunidade religiosa tem uma liderança. E por que nós olhamos para o fenômeno religioso e olhamos para as lideranças religiosas? Porque, de certa forma, essa liderança vai dinamizar aquela comunidade, vai cativar as pessoas a partir do seu carisma, vai unir aquela comunidade, vai fazer com que essa comunidade tenha uma dinâmica comunitária de união, mas também comungado naquela fé, naquela caminhada que eles concebem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as lideranças religiosas e vamos, no primeiro momento, fazer o conceito disso e logo em seguida pensar as consequências e implicações que muitas lideranças religiosas se colocam à disposição para estar a serviço da sua comunidade, a serviço da sociedade, a serviço da vida. Vamos então ver o primeiro conceito? Bora, vamos lá então. O primeiro conceito que nós temos que entender é o conceito de liderança. Quando pensamos em liderança, nós temos que pensar na habilidade de influenciar, de inspirar, de guiar indivíduos ou grupos em direção a objetivos comuns. Nas religiões, em geral, a liderança assume um caráter espiritual, com o líder desempenhando um papel de guia moral e espiritual para a comunidade. Presta bem atenção aqui. Anota, por gentileza, algumas ideias que são bem valiosas para a aula de hoje. Quando pensamos em liderança, pensamos nessa dimensão da influência, da inspiração e no fato que ele vai liderar e guiar aquela comunidade por conta daquela fé, daquela doutrina. Na religião, de uma maneira muito especial, essa liderança, ele assume um munus espiritual. Ele assume, na verdade, um papel tanto da dimensão moral, quanto na dimensão espiritual daquela determinada comunidade, né? Então, vamos pensar dessa maneira, então, né? A comunidade, de certa forma, ela vai ser o lugar onde essa liderança vai se realizar, onde essa liderança vai se colocar à disposição, a serviço, ok? Então, para pensar que a sua liderança, provavelmente aí na sua comunidade que você vive, ela tem esse papel moral e espiritual. Diferentemente da liderança social, da liderança política, que é sedimentado pelas leis, pelas convenções sociais, a liderança espiritual ela tem uma dimensão também de carisma. E aqui eu vou te dar um exemplo bem interessante. Vamos lá na próxima cartela. Olha, Jesus Cristo, no cristianismo, é visto como um líder que guia espiritualmente seus seguidores, ensinando princípios morais e de amor ao próximo. Olha só que interessante, então. Nós colocamos aí o exemplo de Jesus. Mas para pensar que quando pensamos, de repente, em Jesus, né, que é o exemplo, né, nós temos que pensar que ele teve uma dimensão tanto de influenciar a comunidade,
a coletividade daquela comunidade, né? Quanto a partir da comunidade, Jesus foi alguém que deu testemunho. Ok? E quando pensamos tanto nessa influência coletiva quanto no testemunho, por exemplo, da pessoa de Jesus, nós entendemos que essa comunidade ela só faz essa observação a partir do óculos da dinâmica da fé, tá bom? Vamos então pensar algumas tipologias de lideranças religiosas, que é bem interessante. Toma nota lá. Quais são os tipos de lideranças religiosas que ocorrem no mundo em geral? Vamos lá então? Existem diferentes tipos de liderança no contexto religioso. Por exemplo, temos a liderança carismática, baseada no carisma e na habilidade de inspirar os seguidores. Um exemplo, Jesus, Maomé. Então, aquela liderança que, na verdade, anima seus seguidores, aquela liderança que, de certa forma, se coloca à disposição pelo seu carisma. Temos também a liderança tradicional, né, que é passada de geração em geração, como no caso dos rabinos no judaísmo, né? Mas não só no judaísmo, mas também temos situações que nas comunidades de matriz africana, você também tem uma passagem de geração em geração da liderança tradicional. Mas também temos a liderança racional legal, que é baseada em normas e regras estabelecidas, como na Igreja Católica Romana, né? Então, nós poderíamos, a partir daqui, pensar essas três dimensões. Uma dimensão que seria a dimensão do carisma, né? A segunda dimensão, que já seria uma dimensão a partir da tradição, e a terceira dimensão, que já seria uma dimensão legislativa, que já seria uma dimensão das leis intrainstitucionais. Que essas três dimensões, de certa forma, as lideranças podem, de certa forma, influenciar e se colocar à disposição quando pensamos nessa tipologia das lideranças religiosas. Ok? Então, muito importante nós tomarmos nota dessas dimensões. Agora, depois que nós vimos essa questão dos tipos de lideranças religiosas, eu quero que você anote, tome muita atenção, para pensar juntos e juntas a função de cada líder religioso. Como é que esse líder religioso ele exerce suas funções dentro da sua comunidade religiosa? Em primeiro lugar, todo líder religioso ele é um guia espiritual. Ele oferece direção moral e espiritual. Ok? Então, essa questão de ser guia. A segunda dimensão, a segunda função do líder religioso é ser educador. É ensinar os princípios e valores daquela determinada tradição religiosa. E a terceira função do líder religioso é ser um exemplo de vida. Na próxima cartela, que é através da sua vida, das suas ações, de viver de acordo com a fé, ele vai, de certa forma, dando um testemunho. Um exemplo é o Papa Leão XIV, que orienta os católicos romanos na fé e na prática da caridade como exemplo de vida. Ok? Vamos relembrar essas três dimensões, tá? Então, nós temos essa dimensão. Ok. A primeira, a dimensão do testemunho de vida, né? A dimensão pedagógica, que seria da liderança religiosa ser um educador, né? Mas também a dimensão carismática, que é o quê?
que é quando ele anima a comunidade para esse carismático é no sentido da moral, daquilo que de certa forma vai permear a comunidade, vai animar a comunidade a dar testemunho, a de certa forma as pessoas perceberem algo distinto em relação àquela comunidade, que aquela liderança está à frente, ok? E aqui eu queria pensar algo muito especial quando pensamos em lideranças religiosas, que é a dimensão do carisma na liderança religiosa. A liderança carismática é marcada por líderes que possuem habilidades extraordinárias de comunicação e inspiração. São normalmente pessoas que se conectam profundamente com seus seguidores, com Jesus Cristo, que transformou vidas, com sua mensagem de amor e perdão. Mas também temos outros exemplos, né? Por exemplo, temos o exemplo de Maomé. A próxima cartela, por favor. Maomé no islamismo é um exemplo de liderança carismática que unificou tribos árabes em torno de um ideal espiritual. Olha só que interessante, tá? Então, esse exemplo do islamismo é um exemplo muito interessante. Nós vamos ver que no início do movimento islâmico, toda aquela região do Oriente Médio era uma região de muitas guerras, de muita fragmentação cultural e política. E Maomé, a partir do seu exemplo, a partir da sua comunidade de fé, conseguiu unificar todos esses povos de tal maneira que eles conseguiram se tornar mais unidos a partir dessa dimensão da fé e do carisma de Maomé. E aqui a gente pode pensar também, além dessa dimensão carismática, a dimensão do líder religioso como educador espiritual. Por exemplo, presta atenção aí, anota no seu caderno. Ele tem a responsabilidade de ensinar os princípios espirituais e doutrinários da religião, formando os membros da comunidade em sua fé e em sua prática religiosa. Olha só, então essa responsabilidade de ensinar os princípios espirituais e doutrinários da religião é o papel principal desse líder religioso como educador espiritual, ok? E aqui nós temos como exemplo quem? No judaísmo, né, o rabino é responsável por ensinar a Torá e guiar a comunidade na interpretação da lei religiosa. Olha só, então, dentro da comunidade judaica, esse rabino ele vai, de certa forma, se colocar à disposição de servir a comunidade nessa dimensão hermenêutica, nessa dimensão da interpretação da lei religiosa, ok? Mas podemos pensar também a liderança religiosa no contexto religioso, a liderança feminina nesse contexto religioso. Embora a liderança religiosa seja predominantemente masculina em muitas tradições, mulheres têm desempenhado papéis importantes como líderes espirituais. Por exemplo, no protestantismo, a presença de pastoras tem crescido nas últimas décadas, trazendo novos paradigmas de liderança. E aqui nós temos um exemplo, que é a bispa Marinês Bassotto, que é a bispa anglicana, que representa o protagonismo feminino nas lideranças religiosas do Brasil. E aqui eu quero te convidar, você, meu caro aluno, minha cara aluna, a olhar com muita atenção um pouco do testemunho, da fala da bispa Marinês Bassotto em relação a essa relação da presença feminina dentro do contexto religioso. Olá, meu nome é Marinês Bassotto, eu sou bispa diocesana da Diocese Anglicana da Amazônia, bispa primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou mulher e sou liderança em uma denominação cristã. A Igreja Anglicana é uma comunhão de igrejas, está presente no mundo todo, a terceira maior comunhão de igrejas mundial. A minha trajetória, eu tenho 30 anos de ordenação, na Igreja Anglicana, desde o meados do século XIX, começou-se novamente a discutir sobre a possibilidade de ordenação de mulheres. Desde 1984, está completando 40 anos hoje, ordena-se mulheres na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e as mulheres podem acessar as 3 ordens sagradas, do diaconato, presbiterado e episcopado. Eu sou a primeira mulher eleita e sagrada bispa na América do Sul, na comunhão anglicana.
nós temos muitos desafios, e esse é um dos temas de hoje, falar um pouco sobre a importância e os desafios das mulheres nas denominações religiosas estarem em papéis de liderança. Há grandes expectativas em relação aos cargos ocupados por mulheres, especialmente aqueles que são tradicionalmente vistos como cargos masculinos. Então, nós temos muitos desafios, há ainda muitos preconceitos a serem superados, né? Muitos já foram superados e ainda muitos outros que precisam ser superados tanto nas igrejas, né, quanto na sociedade como um todo. Eu diria que é muito importante que nós tenhamos mulheres, especialmente numa tradição histórica como a nossa, no clero, como mulheres ordenadas, porque isso é um sinal e um testemunho para as outras igrejas e demais tradições religiosas. Então, é importantíssimo que tenham mulheres nesses papéis e posições, e é um testemunho firme para o mundo. E nós desejamos sempre mais que as igrejas se abram à presença feminina, visto que as mulheres ocupam muitos papéis nas igrejas, especialmente, né? Muitos papéis em diversos lugares. E é preciso ainda abrir mais espaço para as mulheres. Hoje, no clero nacional, nós somos cerca de 40%. 40% do clero nacional é feminino na Igreja Anglicana e somos 1/3 da Câmara de Bispos e Bispas da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Oremos para que mais mulheres digam sim à sua vocação e sejam aceitas nas igrejas. Então, que bom então que nós vimos a fala da Bispa Marinês Bassotto, que falou um pouco da presença das mulheres como lideranças religiosas, né, no contexto brasileiro, de maneira especial no contexto da Igreja Anglicana. Vamos ver também a questão da liderança religiosa no islamismo, por gentileza. No islamismo, a liderança religiosa é exercida pelos imãs, que são responsáveis pela condução das orações e pelo ensino dos preceitos do Alcorão. Em níveis mais elevados, há o sheik e a ayatollah, que possuem autoridade espiritual e jurídica. E aqui nós podemos pensar alguns exemplos, né? O ayatollah no Irã exerce uma liderança política e religiosa, guiando toda a comunidade xiita, né? E quando pensamos no contexto do judaísmo, né, nós vamos ver o quê? O rabino, né? O rabino é o líder religioso no judaísmo, responsável pela condução espiritual e pela interpretação da Torá. Além disso, ele desempenha um papel importante nas cerimônias de casamento, do bar mitzvah, ou mitzvah, e outros rituais. E aqui nós podemos pensar Moisés, que é considerado o líder supremo do judaísmo, o responsável por trazer os 10 mandamentos ao povo de Israel, né? Então, nós vimos aí duas religiões monoteístas que têm suas lideranças, têm sua dinâmica religiosa no caso do islamismo, nós vamos ver uma coisa interessante, que a liderança religiosa islâmica, em alguns contextos, em alguns lugares do mundo, além da liderança moral e religiosa, ela vai ter também uma implicação política. Já no contexto judaico, nós vamos ver o rabino com uma liderança moral, né? E um testemunho de vida do ponto de vista mais do contexto da tradição judaica, ok? Vamos ver outros exemplos, por gentileza? Temos também a liderança no candomblé. No candomblé, os líderes religiosos são chamados de babalorixás, se for homem, ou ialorixás, se for mulheres. Eles são responsáveis por guiar a comunidade nos rituais, cultuar os orixás e promover a cura espiritual. Nós temos alguns exemplos bem interessantes, né? A mãe Bernadette, como era conhecida, era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, que é o CONAC. É uma referência na luta pela causa do quilombo. Temos também um outro exemplo, a mãe Menininha de Cantós, que é um exemplo de liderança feminina
no candomblé, que promoveu a preservação das tradições afro-brasileiras, né? Então, esse é um outro exemplo bem interessante. Agora nós podemos pensar também uma outra coisa que é muito importante, meu caro aluno, minha cara aluna. Além dessas lideranças religiosas, não são somente lideranças religiosas do ponto de vista moral, mas muitas delas foram testemunhas na dimensão dos direitos humanos, das causas sociais, tiveram papel preponderante nos seus contextos culturais e geográficos. E aqui eu quero pensar como que a gente pode relacionar a atuação dessa liderança religiosa, que vai além do papel espiritual, vai no dia a dia da vida e dos direitos humanos. Vamos lá, então? Muitos líderes religiosos se destacam pela defesa dos direitos humanos e da justiça social. A liderança religiosa é vista como uma forma de lutar contra a injustiça e promover a dignidade humana. Um grande exemplo é Dom Helder Câmara, que foi um arcebispo católico romano brasileiro, foi um grande defensor dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil, né? Então, Dom Helder foi bispo lá de Recife e Olinda, e muitos colaboradores, muitos padres que eram da Arquidiocese de Recife, foram perseguidos pelo regime militar, inclusive assassinados pelo regime militar. E fora a perseguição que a ditadura militar promoveu em relação ao Dom Helder Câmara. Juntamente com o Dom Helder Câmara, nós temos alguns exemplos. Dom Evaristo Arnes, né? Dom Pelé, lá em João Pessoa. Né? Então, temos também outros exemplos assim que literalmente deram sua vida pela causa social. Em outros países, nós vamos ver também outros exemplos. Vamos lá, então? Vamos ver Desmond Tutu, que é um exemplo do anglicanismo. Desmond Tutu foi um bispo anglicano e ativista dos direitos humanos na África do Sul, reconhecido por sua luta contra o apartheid. Lembrar que esse bispo, ele lutou juntamente com o Nelson Mandela contra a questão do racismo estrutural lá na África do Sul. Ele liderou a Comissão da Verdade e Reconciliação, buscando a justiça e a cura para o país após o fim do regime racista. Tutu também era um defensor dos direitos LGBTQIA+, né? Então, é outro exemplo bem interessante de alguém de uma igreja tradicional histórica protestante que se colocou à disposição da luta pelo fim do racismo na África do Sul, que deixou muitas marcas naquele país. Ok? Também nós queremos fazer memória de um grande líder, uma liderança religiosa, evangélica, um grande pastor, que foi o Martin Luther King. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Inspirado por sua fé cristã e pela filosofia da não violência, ele liderou a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, defendendo a igualdade e justiça social, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Okay? Nós queremos também fazer memória, além de Martin Luther King, de Papa Francisco, né? Morreu há pouco tempo, né? E ele foi eleito em 2013, foi um grande líder da Igreja Católica Romana, foi conhecido pela sua abordagem humilde e progressista. Ele se destacou pelo diálogo interreligioso, pela defesa dos direitos dos pobres e pela sua visão ambientalista, principalmente através da encíclica Laudato Si, que aborda o cuidado com a criação. Okay? Por fim, nós vamos pensar como é que é a escolha do líder religioso. Em geral, a escolha de um líder religioso geralmente se dá por meio do carisma, da capacidade de guiar espiritualmente e da dedicação à comunidade. Em algumas tradições, o líder é escolhido através da sucessão, como no caso dos papas, ou por vocação espiritual, e aqui a gente tem que pensar em outros exemplos. Né? No budismo, por exemplo, o Dalai Lama, ele é escolhido com base em crenças espirituais que identificam sua reencarnação. Olha só que interessante, né? E aqui, por fim, nós vamos pensar na importância das lideranças religiosas nas comunidades. Para pensar que
a liderança religiosa exerce um papel essencial na coesão e na estabilidade das comunidades. Além de guiar espiritualmente, os líderes também atuam como figuras de confiança, oferecendo suporte emocional e social. Então, olha só a importância da liderança religiosa na comunidade. É alguém que vai unir a comunidade, alguém que vai estabilizar a comunidade, é alguém que, de certa forma, vai dar suporte de confiança, suporte de emoção e o suporte social. E aqui nós podemos pensar alguns exemplos, né? As comunidades indígenas do Brasil têm, por exemplo, nos pajés seus guias espirituais, que preservam e transmitem os valores da cultura e da espiritualidade indígena. Então, olha só que interessante como exemplo que nós temos. Bem, meus caros alunos, minhas caras alunas, nós chegamos até aqui, vimos então muitas coisas interessantes ao longo da aula de hoje. Vimos os tipos de lideranças religiosas, né? E aqui é bem interessante pensar que essa tipologia vai desembocar na função dessas lideranças, que vão ser normalmente pessoas que são carismáticas, pessoas que vão unir a comunidade, pessoas que vão prestar um papel de educadores na fé, mas ao mesmo tempo não é simplesmente só falar, não é só simplesmente falar não é só simplesmente falar sobre doutrina, mas ser um testemunho de vida em relação àquilo que ele vive. Isso é muito importante porque vimos aí o papel no judaísmo, no islamismo, nas igrejas evangélicas, no catolicismo romano e anglicano, como que isso, de certa forma, está presente na vida das comunidades. E aqui eu quero te convidar para olhar juntos e juntas o escrito que nosso querido Martin Luther King fala sobre essa dimensão de ser presença ativa na comunidade de fé. Quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres, finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, finalmente. Martin Luther King Jr. Então, que esse sonho de Martin Luther King possa ser um sonho que permeie também a nossa caminhada. Nós estamos até agora conhecendo várias culturas religiosas, várias tradições religiosas, e é nossa missão, você, eu, cada um de nós que fazemos parte da sociedade, de entender essa diversidade de fé, de culturas, e ao mesmo tempo respeitar o outro do jeito que ele é. Então, pessoas intolerantes não podem ficar nessa aula. Devem mudar o seu coração e sua vida para promover dignidade, para promover respeito, para promover também círculos de diálogo, para melhor construir e, por que não, construir uma sociedade melhor. E pensar essa sociedade melhor também nós temos uma visão mais compreensiva da realidade. Para pensar quantas culturas, quantos episódios históricos foram promovidos por guerras religiosas. E hoje nós somos convidados, sim, a sermos sinais do quê? De humanidade, sinais de diálogo, sinal de tolerância, de respeito ao outro que é diferente de mim, mesmo que ele não professe nenhuma fé. Mas é importante nós resguardarmos essa dimensão do respeito e também da tolerância religiosa. Muito obrigado até aqui e vamos que vamos juntos.